Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Vocês querem fazer uma pergunta inicial? Hoje eu começo com uma pergunta sobre o que falei. Não, sobre na conclusão da semana passada, a questão do Renan e daquela saída, da onde saiu o movimento abolicionista. Saiu dessas fileiras aí. Isso é interessante. Saiu dessas fileiras. Mas como nós estávamos conversando, padre, algum fruto bom que sai de muita coisa que talvez não tenha sido tão boa assim. Para você ver como as coisas estão implicadas, intrincadas e o joio misturado com o trigo, não é? E talvez a função tenha sido mais importante na dialética da contraposição das ideias para se chegar a uma síntese. Agora, eu diria mais a vocês, eles não eram mal intencionados. Eles não eram... O que eles queriam? Eles queriam trazer um Jesus oitocentesco. Sabe o que é isso? Um Jesus crível no século XVIII ou no século XIX. A intenção era até boa. Mas... trazer Jesus para a modernidade. Modernizar Jesus. Mas é justamente isso que não queremos, não é, padre? Bem, de certa maneira sim e não. Depende do que significa modernizar Jesus. Eu não posso pregar hoje como se pregava na Idade Média. Sim, mas modernizar Jesus a mim soa muito como mundanizar Jesus. Não. Um Jesus aceitável, de um racionalista, ou como diria Bultmann, de um homem que vê televisão, que anda de avião e que escuta rádio. Isso seria para fazer frente ao iluminismo da época. É um Jesus aceitável da inteligência racionalista. Agora, padre, me permita uma pergunta. E eu faço a pergunta dando... Mas você entendeu? Entendi. Acredito que tenha entendido. Quando eu penso a minha fé, pessoalmente, esse é um exemplo pessoal, eu tenho certamente uma carga desse iluminismo, ou da busca da razão, da valorização da razão na interpretação daquilo que eu acredito ser a minha fé, muito grande. Então isso é um princípio, é um pressuposto. Agora, eu não consigo explicar e não consigo compreender a minha fé se não fizer isso através da minha emoção. Se não fizer isso através daquilo que a minha razão nem sempre me explica. Para o senhor é diferente? Eu nunca faço uma distinção tão assim clara entre razão e fé, de jeito nenhum. A fé não é racionalista, mas também não é irracional. Ela é suprarracional. E nós temos que conhecer. Olha, isto que eu estou falando aqui, todas estas palestras aqui, que valor tem para a igreja? Eu penso, padre, que se o nosso fiel, se nós mesmos crescermos em fé e construirmos uma igreja da qual somos parte mais bonita, mais esclarecida, tem um valor enorme. Não, isto aqui, que eu estou dizendo aqui, para a igreja não tem valor nenhum. Nenhum, exatamente. Nenhum. Pois é, mas... Nenhum. Porque a igreja prega o Cristo e acabou. Não dá aula de exegese. Não dá. Agora, se você quiser que a Bíblia deixe o espaço restrito das aulas de catecismo na igreja e dos púlpitos e... Incorpore a vida das pessoas. E entre em diálogo com as ciências, nós temos que levar em conta todas esses passos, esses degraus. Caso contrário, a Bíblia fica para cá, a ciência fica para lá. Sim, mas padre, dessa forma, o senhor fala isso, sempre diz isso, que institucionalmente esse programa, ou essa discussão, muito mais do que esse programa, não tem uma função específica para a igreja. Mas eu não sei se eu consigo concordar, porque me parece que o esclarecimento a respeito dessas questões faz com que a fé do fiel... Quando você ouviu isso aqui num sermão? Quando você ouviu isso aqui num retiro? Mas quantas vezes o que se ouve aqui ajuda uma pessoa a entender um sermão que não era entendido? Bom, isso é outra coisa. Sim, mas constrói a igreja. Isso significa que você também não deixe de lado completamente a ciência, não é? Sim, você não é racionalista, não precisa ser racionalista, eu também não sou, mas também não precisa ser fundamentalista. Agora, padre, eu quando chego nessas questões que misturam a razão e a fé, eu deixo espaço dentro do meu coração e busco me alimentar também da minha inteligência emocional, da minha fé,
mais do que da minha razão, quando não consigo explicar alguma coisa racionalmente, Não. mas aceito isso. Não, quando não consegue explicar, comece a estudar. Comece a estudar, comece a investigar. Porque senão você encontra respostas fáceis para tudo, no emocional. E aí, no curtíssimo prazo, você pode ficar tranquilo. Como o homem medieval não punha esses problemas de forma alguma. Mas no médio e no longo prazo, isto aqui pode criar dificuldades a você. Ou então, há um outro diante do qual você está e ao qual você não é capaz de dar resposta nenhuma. Olha, se tivesse aqui num programa aqui de Rede Globo, assim, sabe? E outras pessoas falando sobre isto aqui, eu me sentiria perfeitamente bem. Porque não tenho medo nenhum do racionalista e não tenho medo nenhum do iluminista. Mas posso dizer isso de qualquer padre? Certamente não. Aí ele faz uma figura ridícula, né? É o que menos sabe. Aqui entra mais uma função dos esclarecimentos, padre. O esclarecimento dos sacerdotes Mas também. não é para a igreja. Não é para a sua vida de fé, mas também não é contrário à vida de fé e ajuda, porque Deus também te deu a cabeça para pensar. Sim, mas não é essa parte que eu estou eliminando. Existem momentos em que nós chegamos a alguns pontos, pelo menos para mim funciona assim, em que a razão não me dá a resposta. E eu posso. E nós falamos de inspiração, não falamos? Mas não existe nada na fé que seja absolutamente contra a razão. Isso não há. Sim. Isso não há. Mas eu não sou obrigado, e nunca fui, a dar um mergulho no irracional para obedecer o magistério da igreja. Claro. De jeito nenhum. Claro, sobretudo ao predomínio da consciência, não é? Não, a consciência no individual. irracional estou falando. No irracional. Se o Papa amanhã me disser que 2 mais 2 são 5, eu digo muito obrigado, mas não são. Não vou dar esse salto para obedecer à autoridade pontifícia. Não tem sentido uma coisa dessa. Claro. Não é? Então nós temos que aceitar isto aqui e estudar. Agora, eu falei muito do iluminismo e da busca do Jesus histórico numa espécie de fuga do dogma. Aonde chegou isto aqui tudo? Aonde, padre? Aonde chegou isto aqui tudo? Isto aqui, agora eu dou a resposta para quem é paciente e perseverante, isto aqui chegou tudo ao nada. A um descrédito absoluto e total. Claro. E por quê? Porque cada um construiu o seu Jesus, à sua imagem e semelhança. Sim, porque a primeira coisa que se fez foi criar um dogma de que tudo aquilo que se tinha histórico não era mais histórico. O alemãozinho criou um Jesus loirinho de olhos azuis. O negrinho criou um Jesus negrinho. Um esquerdista criou um Jesus zelota. Um direitista criou um Jesus amigo dos romanos. E tantas imagens de Jesus, quantas eram as opções iluministas e racionalistas. Isto tudo levou a um descrédito do iluminismo. Não foi preciso o Papa entrar com uma encíclica, não, porque essas coisas não se resolvem também com encíclicas papais, mas se resolvem no campo onde elas nascem. Agora, a aumentar este descrédito, veio Schweitzer, um alemão, um exegeta do século XIX, a mostrar que aquele Jesus de Renan é pura bobagem, é pura invenção. Porque, na verdade, Jesus foi um apocalíptico. Uma pessoa que vivia às voltas com o reino de Deus e com a vinda do reino de Deus imediatamente. Ou seja, com o fim do mundo. O fim do mundo. E aí pioraram as coisas. Porque enquanto se apresentava um Jesus loirinho e oitocentesco e falando uma filosofia ou um humanismo do século XVIII, XIX, era aceito. Mas quem é que aceita a figura de um apocalíptico falido?
2000 anos se passaram e não aconteceu nada. Vem então um terceiro, Keller, que tenta também cientificamente demonstrar que não existe possibilidade alguma de buscar Jesus, um Jesus histórico, fora da fé. Não existe nenhuma possibilidade. Somente os evangelhos falam de Jesus, não existe outro texto não evangélico que fale de Jesus, e os evangelistas não eram historiadores. Não eram historiadores, não tinham principal objetivo a história, o arquivo, a reprodução e o passado, mas tinham em mira converter, transmitir a palavra, educar na fé. Portanto, não há uma linha no Evangelho que não seja produto da fé. Ao mesmo tempo em que Keller tentava mostrar isto aqui, ou seja, não há possibilidade alguma de buscar um Jesus fora dos evangelhos. Não existe nenhum instrumento que me leve ao puro Jesus do século XX. Ao mesmo tempo em que ele fazia isto, outros exegetas ficaram pasmos com essas conclusões da fuga do dogma e buscando a história para reconstruir a história de Jesus, ainda que impossível, que resolveram dar um alto lá. Espera. Agora a fé em Jesus vai ficar subordinada a historiadores? A minha fé em Cristo vai depender do último livro, da última tese que o último historiador acabou de escrever? Vamos buscar um reparo para a fé. A fé não pode ficar à mercê da história. É muito séria demais para se submeter a tudo isto. Seria refém, né? Ao invés de fuga do dogma, vamos fugir da história. Fuga do dogma, fuga da história. O que nos interessa, e aqui é Bultmann quem diz sempre a última palavra, é o Cristo pregado aqui e agora, exigindo de mim uma resposta de fé num casamento entre cristianismo, exegese e existencialismo heideggeriano. Vamos fazer o intervalo e voltamos. A fuga da história foi uma reação à fuga do dogma. Não podemos deixar a fé à mercê dos historiadores. Certo? Certo. Então, vamos eliminar completamente a história. Que aconteceu? Como era Jesus? Não interessa. Não podemos chegar lá. Isso é tentação de ir buscar respostas na história. O que interessa é o texto anunciado aqui e agora. Para Bultmann, eu o conheci pessoalmente, ele morreu em 76, juntamente com Heidegger, de quem ele era discípulo. Quando o querigma me é apresentado, Deus, através do texto, me vem ao encontro e exige de mim, ou espera de mim, uma resposta. Se for positiva, eu terei feito um ato de fé. Se for negativa, eu terei feito um ato de incredulidade. Mas, doutor Bultmann, me diga uma coisa, esta fé que eu eventualmente faço está baseada em alguma coisa? Ele me diria, se estivesse baseada em alguma coisa, não seria fé. Mas, doutor Bultmann, eu estou dando um salto no escuro.
quanto maior for a escuridão, mais puro será o seu ato de fé. E neste aspecto, sob este aspecto, Bultmann não deixava de ser discípulo de Martinho Lutero. Creio porque é absurdo. Credo qui absurdum est. Mas aí se busca também a fundamentação do fundamentalismo. Mas aí é uma palavra final. É a palavra final. É a palavra final. A fé está absolutamente segura. Sim. Não depende mais dos altos e baixos dos historiadores. Simplesmente fugimos do dogma. Agora, eu pergunto a vocês, estas duas possibilidades, a fuga do dogma, a fuga da história, são soluções? Não, são antíteses que devem formar uma síntese em algum lugar. Então nós temos que buscar, sim, uma terceira via. Como base, história não é fé e fé não é história. Agora, a pergunta se faz: quanto de história eu devo injetar na minha fé para que ela subsista? Para que ela não vire uma metafísica, para que ela não vire uma ideologia. Quanto de história eu tenho que injetar na fé, mesmo sabendo que a fé não é história? Bem, este novo trabalho, que deixa de lado e, de certa manda para os ares, ou deixa no supérfluo, tanto a fuga do dogma quanto a fuga da história, é o que se chama hermenêutica bíblica. Então nós temos que fé e história são duas irmãs um tanto briguentas, que teimam em não querer andar juntas. Está aí. A fuga da história, a fuga do dogma. Nós precisamos fazer com que estas duas irmãs, sem perder as características de cada uma, a fé e a história, se encontrem de alguma maneira. Não totalmente, mas ao menos parcialmente. Quanto de história eu devo injetar na minha fé para que ela permaneça fé? E fé não em bobagem, não em alguma coisa que realmente é real. Isto se faz através da hermenêutica bíblica. Então, deixando de lado como superadas tanto a fuga do dogma quanto a fuga da história, nós entramos para um terceiro momento aqui, que é ver como fé e história podem parcialmente se entrelaçarem, para não chegar a essas dicotomias extremadas. A verdade nunca se encontra nos extremos. A verdade sempre está num justo meio, sabe? Agora, estas doutrinas extremadas fizeram com que nós pensássemos, e sob este aspecto nos fizeram bem. Padre, me permita, deixe ver se eu, talvez como telespectador, consegui entender o que nós discutimos aqui, talvez nos últimos 3 ou 4 programas. Então o senhor começou nos apresentando a origem do texto bíblico e nos explicou como é que se faz, quais são as técnicas para recolher esse texto e formar um texto original, tanto quanto possível. Depois dessa tarefa executada, o senhor nos explicou que o próximo passo seria então entender aquilo que se quis dizer com esse texto original, por quem o escreveu. Depois o senhor nos fez uma apresentação histórica, nos mostrando os diferentes momentos da história e da visão. Em que o texto foi interpretado. Para chegar a uma conclusão em que agora o senhor vai nos dar as ferramentas para fazer essa interpretação, já medidas e evoluídas de acordo com todo esse pensamento histórico. E conhecidos os campos extremistas. Então agora, depois de fazer isso, a hermenêutica vai ser, o que o senhor vai entrar agora para explicar, vai ser
a síntese daquilo que se criou para que se possa entender o texto original, no sentido literal, com a melhor interpretação moderna possível. E não fazer uma dicotomia enorme entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Como ferramenta para interpretar o Evangelho. Não fazer uma... É verdade que não é a mesma coisa, mas também não são antitéticos. Sim. Então, eu começaria dizendo que um primeiro nível é o nível da história, é o nível dos anos 20, o que Jesus disse e fez. O segundo nível é o nível da pregação da igreja, nos anos 30 a 70, uma pregação oral. O terceiro nível, de 70 a 100, o tempo em que os escritos evangélicos da época subapostólica foram escritos. Entre o primeiro nível e o terceiro, o nível da história e o nível do texto, existiu desenvolvimento. Sim. E desenvolvimento o quê? Do texto? Desenvolvimento cristológico, teológico. Sim. Ou os minimalistas e conservadores vão dizer não, nenhum, ou muito pouco. Porque isso faz com que seja mais puro. Os racionalistas vão dizer total. Absolutamente falam da nada. construção do Portanto, dogma. houve sim evolução, mas no sentido dialético, uma fase rompendo com a outra. Tá. A hermenêutica consiste em dizer que houve sim um desenvolvimento, mas tenta demonstrar que este desenvolvimento, em primeiro lugar, se deu. Não é que a maior parte dos nossos fiéis lê o Evangelho como se vê televisão, pensando que a cena está ali. Quando eu abro um texto do Evangelho, eu não tenho diretamente os anos 20. Não tenho. Eu tenho o modo como Mateus ou Lucas ou João entendeu Jesus nos anos 70, 80. Mas é que tudo foi passado através de imagem também, né, padre? Então eu tenho que fazer uma revolução copérnica na minha cabeça. Mas agora, o tempo para isto aqui se esgotou, mas eu queria simplesmente dizer ao telespectador que a nossa fé é bonita e vale a pena crer. E tem resposta para tudo isto aqui. Basta ter paciência e ir continuando a ouvir o programa. Até o próximo domingo com Copérnico, sem falta, né? Um bom domingo a todos e até o nosso próximo programa.